Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite do Cláudio, uma iniciativa que deve ser aplaudida, porque é necessária. Eu me lembro que a última vez que participei do encontro da DVB, eu era governador. Me lembro do Odone Fortes Martins, que está aqui presente. Não me lembro quem era o presidente, não é? Mas me lembro que o Odone Fortes Martins estava presente. Faz tempo. Eu quero também... Ah, está aí, o Odone está aí. Tá bom, Carol. Muito bem, Odone. Eu quero também prestar uma homenagem aos meus colegas senadores, porque a política é esse chão minado da inversão de valores, das incompreensões, das traições, das injustiças. Eu vejo muitas vezes, principalmente nesse ambiente efervescente da política, nesse campo de beligerância política que se transformaram as redes sociais, eu vejo ataques muitas vezes injustificados a senadores do Paraná, porque aprenderam no Brasil a transferir responsabilidades. Então, confundem a opinião pública sobre responsabilidade de cada instituição no país. E querem ver o senador como se fosse presidente da República resolvendo os problemas do país. E querem ver também o Supremo Tribunal Federal como se fosse executivo para resolver os problemas do país. E aí responsabilizam Supremo, Senado, por danos que causam à sociedade. Então, eu quero homenagear esses senadores. Eles levaram entusiasmo ao Senado porque eu estava quase jogando a toalha. E com a presença deles, eu restabeleci a esperança de que é possível fazer da política uma ferramenta a serviço da sociedade, na luta pelas causas essenciais da nossa gente. Lá nós criamos com eles o Muda Senado e passamos a defender essas pautas fundamentais para restabelecer, por exemplo, a confiança do povo brasileiro na justiça. Quando nós quisemos instalar uma CPI lava-toga, quando nós defendemos impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, no contexto do grupo Muda Senado, que nós idealizamos um dia num café da manhã com o Oriovisto, com o Flávio e outros senadores. Eu ouvi, e eles disseram muito bem, sobre perspectivas do Paraná, ambiente de negócios, e eu devo acrescentar que o ambiente de negócios aqui no nosso estado começa lá no andar de cima. O que se faz no andar de cima repercute no andar de baixo. Nós somos vítimas, ou deixamos de ser vítimas, em razão da competência ou incompetência dos que governam e dos que legislam no país. O Brasil tem potencialidades extraordinárias, mal exploradas, mal administradas, e por isso vivemos desigualdades incríveis. Um país admirado pelas suas belezas naturais fantásticas e pelas potencialidades econômicas incomparáveis. Temos território, temos Constituição, e o que nos falta? Talvez governantes capacitados a promover o bem comum. Eu venho falando há algum tempo em refundação da República, porque o Brasil continua sendo uma nação à espera de reformas. Elas não ocorrem, e certamente haverão de dizer, mas então o que vocês fazem no Legislativo e por que não fazem as reformas? Na verdade, é preciso destacar sempre que estamos sob a vigência do sistema presidencialista, e se o presidente da República não assume a responsabilidade da condução do processo, não lidera, não articula, não propõe, as reformas de profundidade jamais acontecerão. Por isso, nós batemos cabeça no Congresso, Câmara e Senado, tentando aprovar reforma política há décadas.
e quando se aprova algo, é um remendo à colcha de retalhos. Na verdade, para preservar mandatos, inibir a renovação política, não alterar o sistema, fazer prevalecer a impunidade sobre a justiça. Quando se fala em reforma tributária, da mesma forma, há quantos anos, há décadas, discutimos, debatemos a reforma tributária, mas não há um projeto do Executivo, onde se concentram os principais economistas, técnicos qualificados e as informações na sua abrangência maior, de onde deveria, com criatividade, brotar uma proposta competente de reforma tributária para que o Congresso pudesse debater com a sociedade, com todos os setores da economia, para, afinal, aprovar um modelo compatível com as exigências de um país em desenvolvimento. O que nos falta, sobretudo, para melhorar o ambiente de negócios? Nos falta um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social. Atraso de décadas, 30, 40 anos. Se nós compararmos o estágio brasileiro de renda per capita de 30, 40 anos atrás com a Coreia do Sul, por exemplo, nós veremos que lá eles estavam muito atrás de nós. E hoje eles estão muito à frente numa comparação, se fizermos uma comparação tendo como parâmetro a renda per capita dos Estados Unidos. Mas por que isso ocorre? Nós temos 3 grandes desafios no país na busca do desenvolvimento. O desafio fiscal. O déficit público cresce de forma fantasmagórica. O endividamento público é alucinante e, sem dúvida, consome as energias da economia nacional. O outro desafio é dos investimentos, muito aquém do percentual que deveríamos investir na relação com o produto interno bruto. E o terceiro desafio é o da produtividade. Esse triplé se encaixa no projeto estratégico de desenvolvimento econômico, que passa necessariamente, como quer o Flávio Arnes de Olho Visto, sobretudo por investimentos vigorosos na educação, em ciência, inovação, pesquisa e tecnologia, para escaparmos da armadilha da renda média e alcançarmos estágio de país desenvolvido. Ao lado de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico, certamente alterações essenciais com as reformas propugnadas, né, que levariam em conta desburocratizar, simplificar o modelo tributário, modernizar, tributar mais na renda e menos no consumo. Mas isso se faz agora, no ano eleitoral. O Olho Visto está coberto de razão. Esse ambiente de paixão eleitoreira não é um ambiente para uma reforma imprescindível. Eu advogava lá em 2018 que o presidente eleito deveria colocar sobre a mesa do Congresso Nacional as reformas essenciais, a reforma política, previdência, administrativa e tributária, na primeira semana da nova gestão. Nós estamos atrasados, nós perdemos o timing, não é mais hora, neste momento não é o momento adequado para um debate apaixonado sobre reforma tributária. O Olho Visto fez referência ao setor de serviços, por exemplo, à agricultura, por exemplo. Nós não podemos, evidentemente, jogar sobre a mesa ou sobre o palanque eleitoral uma reforma tão importante para o futuro do país. Repito, são reformas essenciais. Portanto, nós temos que adotar algumas prioridades. E quando eu digo nós, não estou me referindo apenas aos políticos, aos senadores. Eu digo aos brasileiros. A reforma, a prioridade indispensável, insubstituível, é a mudança desse sistema promíscuo.
essa interdependência entre os poderes promiscuída ao longo do tempo. Né? Essa relação... O Oriovisto falou um pouco, o Flávio também, sobre a questão do foro privilegiado. É essencial a mudança desse sistema. Interdependência dos poderes, sim, autonomia, independência e, obviamente, respeito à sociedade. Nós não podemos conviver nessa beligerância política com o ódio que há, por exemplo, contra o Supremo Tribunal Federal. E o que fazer para mudar isso? Porque, olha, isso afeta os negócios, sim. A insegurança jurídica afasta investimentos do nosso país. Obviamente, eu lembro quando eu era governador, vários empresários chegaram até o Palácio Iguaçu para dizer, olha, escolhemos o Paraná para investir, porque aqui há segurança, há combate à corrupção, corrupto está indo para a cadeia. Portanto, melhorar o ambiente de negócios, além das reformas já referidas, é também impor autoridade. Alguém diz agora, não, esse negócio de combater a corrupção já é coisa vencida. Não é tema para a atualidade. O tema para a atualidade é da economia. Mas o combate à corrupção também tem que ser incluído no plano econômico do país. Afeta, sim, a economia. Os bilhões que roubam... Aliás, eu poderia dizer o seguinte, que um assaltante que olha nos seus olhos e atira para matar, mata menos do que um político corrupto, porque nós não sabemos quantos morrem nas ruas do país em razão da insegurança no trânsito, do tráfico de drogas. Nós não sabemos quantos morrem nas filas dos hospitais em razão da incompetência na gestão do serviço de saúde pública do país. Enfim, esses corruptos são mais perversos para o país, até mesmo do que aqueles violentos que atiram no seu rosto para assaltar. E como nós não vamos debater essa questão da corrupção? Como não vamos debater prisão em segunda instância? Como não vamos debater o fim do foro privilegiado? É evidente que é pauta sim. Obviamente, sem ignorar a importância das reformas econômicas e sociais para nos valermos das potencialidades desse país e permitirmos o exercício da cidadania na sua plenitude a todos os brasileiros. Eu falei em segurança jurídica, isso passa por um sistema judicial com credibilidade. E nós, com a Operação Lava Jato, ressuscitamos as esperanças de uma nova justiça no país. No entanto, retrocessos aconteceram. A Operação Lava Jato foi fulminada e deixamos de promover reformas na legislação criminal. O Supremo Tribunal Federal mudou a sua convicção em relação à prisão em segunda instância e fulminou a Operação Lava Jato, colocando nas ruas os barões da corrupção no país. Como despertar o interesse internacional em investimentos no nosso país nesse ambiente de insegurança jurídica, que um dia prende, outro dia solta. Esse sistema judicial é perverso para com os brasileiros e nos coloca muito mal internacionalmente. Eu não tenho nenhuma dúvida que se nós aprovássemos o fim do foro privilegiado e o restabelecimento da prisão em segunda instância, estaríamos dando um salto civilizatório. E o sistema judicial brasileiro passaria a ser dos melhores do mundo. E certamente a impunidade não derrotaria mais a justiça. E ganharíamos credibilidade internacionalmente para investimentos no nosso país. Como fazer agora essa mudança? Nós temos projetos lá no Congresso, no Senado, que mudam o sistema de escolha dos ministros dos tribunais
superiores, substituindo a indicação política pela meritocracia, a fim de eliminarmos a suspeição que prevalece sempre, sobretudo quando políticos são julgados. É uma espécie de cabrito cuidando da horta, porque, vamos aqui declaradamente, né, abertamente dizer, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, o PT havia indicado 7. Então, é evidente que há uma suspeição quando eles decidem por alterar. Curitiba não é mais a vara competente para julgar o ex-presidente. A vara competente é Brasília, mas depois de 7 anos. E não fica a suspeição, mas o Brasil vai conviver com isso, o mundo vai aceitar isso. Há poucos dias, uma senhora funcionária do Ministério das Relações Exteriores, que vive no exterior há muitos anos, encontrando-se comigo em Brasília, perguntou: o que eu posso dizer lá fora? Eu não consigo explicar esse modelo político do Brasil. Eu falei, também não consigo explicar no exterior esse modelo político no Brasil. Nós temos que mudá-lo. Portanto, é evidente, o Oriovisto tem razão, não há razão para pessimismo, porque nós temos a felicidade, o privilégio de viver num país extraordinariamente poderoso. As crises não nos derrotam, mas é preciso dizer sempre que o povo brasileiro não é vocacionado para a derrota e não é responsável pelos fracassos. Os fracassos são de responsabilidade do poder público ao longo do tempo, que não promoveu as reformas essenciais para esse país. Eu me lembro, quando eu era governador, a inflação chegava a 80% ao mês. Era necessário aplicar gatilho salarial mensal. Os professores do Paraná, por exemplo, tinham a reposição da inflação mensalmente. E, evidentemente, não estavam felizes. Mas nós superamos aquilo, o Brasil sobreviveu. E chegamos agora a esse período de crise, sobretudo agravado, né, pela pandemia. Passamos a conviver num tripé de crises, não é? A crise ética, a crise social e a crise da saúde. E estamos sobrevivendo. Eu fui a Londrina nesse final de semana e a exposição feira bate recordes. Bate recorde. Eu imagino que se esse país se arrumasse, se organizasse, eu vejo a pujança das nossas cooperativas, alavancando o desenvolvimento econômico no Paraná. Eu me tornei um admirador das cooperativas, desse sistema cooperativista, não só porque o Estado arrecada sem sonegação, isso como governador, mas, sobretudo, por reconhecer que o sistema cooperativista organiza a economia rural e promove desenvolvimento. Por isso, o Paraná, hoje, é um estado diferente, é um estado que se diferencia. Nós temos que mudar as coisas. Jogar a toalha agora não é? Eu faço essa exposição e quero homenagear os meus colegas senadores, pela dedicação deles. Eu confesso que não me conformo quando vejo ataques. Nunca tivemos uma bancada no Paraná tão unida e tão dedicada, voltada para o trabalho, colocando em primeiro lugar o interesse do Estado, mas, sobretudo, abordando os temas nacionais como eles devem ser abordados, porque refletem também no nosso Estado. Bem, nós vamos nos colocar à disposição para responder indagações, mas eu tinha que colocar, complementando a palavra dos meus colegas, essa questão da mudança do sistema, das prioridades indispensáveis de combate à corrupção e combate aos privilégios das autoridades,
e, evidentemente, as reformas essenciais para o país, sobretudo um projeto estratégico de desenvolvimento econômico que nos permita dizer: estamos refundando a República. Muito obrigado a todos, estamos à disposição.